Sejam todos bem-vindos, né? Meu nome é Murilo Arantes, eu sou biólogo e agroflorestor, né? Moro aqui em Goiânia, desenvolvo um trabalho com agrofloresta aqui, planto, né? E também auxilio as pessoas a plantarem, né? Dentro dessa lógica de cultivo da agrofloresta. E esse é o projeto Ver Quem Planta, agroflorestores e agroflorestoras do Brasil. Uma oportunidade de mostrar, né? Deixar esse registro aqui para quem está trabalhando com agrofloresta e são referências de agrofloresta pelo Brasil. Então, essa série já está desde final de março, né, acontecendo, e a gente faz ela todas as terças-feiras no perfil da Agrocentropia no Instagram. Ela tem o apoio do MAIS, que é o Movimento de Agroflorestores de Inclusão Sintrópica, e também do projeto Nós Fazemos o Clima. E então hoje o entrevistado vai ser o pesquisador da Embrapa e amigo, né, Márcio Armando. O Márcio é biólogo, mestre em ecologia, especializado em botânica, né? Trabalha com pesquisa, né, aplicada na Embrapa há 23 anos. Começou seus estudos com agricultura ecológica em 1975, quando conviveu com José Lutzenberg. Soube do trabalho do Ernst em 93, através da Maria José Guazelli, né? E em 95, através da Marcia Hanze. Conheceu a fazenda do Ernst em 97, né? O Ernst então chega aqui em 83, 84, né, no Brasil. Então ainda na primeira década de trabalho do Ernst, né? Ele já esteve lá na fazenda do Ernst, onde permaneceu por alguns dias trabalhando com ele. A partir daí de se encontrar várias vezes. O Márcio é muito amigo, né, e contribui para o trabalho do Ernst há muitos anos. Eles se encontraram em vários biomas do Brasil. É instrutor e divulgador da agricultura sintrópica e também um dos pioneiros da permacultura no Brasil. Então vamos convidar aqui o Márcio. Se apresente aí para o povo. Quem é o Márcio Armando? Sim. Bem, eu sou gaúcho, nasci em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Foi lá que eu tive essa satisfação, essa alegria de conhecer o José Lutzenberger, que eu coloquei nesse histórico porque foi uma coisa muito marcante na minha vida, né? Ele era um homem muito além do seu tempo, coisas que a gente ouve, vê agora as pessoas falando 45 anos depois que eu conheci, ele estava realmente um homem bem à frente do seu tempo. E ele já criou um grupo quando ele se desencantou da agronomia, vamos dizer assim, convencional, né? Ele era um grande funcionário da Bayer e voltou para o Brasil quando ele viu que não funcionava aquela agricultura baseada no veneno. Ele voltou para o Brasil e criou a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, AGAPAN, né? Que eu fui sou sócio não fundador, porque ele fundou em 72, mas eu cheguei bem no comecinho. A minha Legal. carteirinha de sócio é de 1975. E tive essa... Aliás, eu penso até que eu posso estar vivo graças a ele, porque eu era muito rebelde e encontrei uma linha de... O norte ali, né? um norte na minha vida, né? Essa coisa da agricultura ecológica me pegou mesmo, muito forte. Sou biólogo como você, né? Mas naquela época não tinha feito nem vestibular ainda, né? Uhum. E foi uma convivência muito próxima, assim, e também muito rica. Legal. E depois disso você tem um caminho longo aí, né? Mas aí veio se É, formar. uns diazinhos, né? Já se passaram. Conta aí um pouco para nós. Sim, depois eu fiz vestibular em Porto Alegre, cursei um ano lá biologia e vim para Brasília. A minha família veio para Brasília e naquela época o único curso de ecologia que havia no Brasil era da Universidade de Brasília, curso de bacharelado, que nem existe mais, né? Formação para pesquisa. E eu resolvi vir para cá por conta desse curso. E fiz então, continuei a minha graduação na UNB e também fiz um mestrado em ecologia também na UNB, mas com um intervalo grande aí entre a graduação e o mestrado, né? Uhum. Depois da graduação eu virei agricultor e
fui trabalhar com consultoria, já comecei a viajar muito. Uhum. E hoje você mora em Brasília, né, Márcio? Hoje você tem É, Eu residência moro, aí com sua eu moro num família, né? sítio, moro num sítio há 20, agora dia 5 de junho, nós, nós inteiramos 22 anos que a gente mora aqui. Eu Legal. vim para cá com a minha mulher, né, e meus dois filhos do segundo casamento nasceram aqui. O João já está com 18. Entrando na faculdade. É, já entrou na UNB. Entrou, mas não entrou, né? Porque teve que voltar. Muito bom, muito bom. E é uma trajetória aí Olha ligada aqui o meu irmão a mandando abraço aí, mano. Abração aí. seu Meu irmão irmão mesmo de mandando um abraço. sangue. É de Porto Alegre, sim. Muito Eu bom, vi que ele muito entrou bom. aí. Legal, mas e então, como que você já falou um pouco, né, dessa ligação aí com a agroecologia, que nem tinha esse nome até então, né? É, não Mas como que existia. foi esse contato com a agrofloresta, ou agricultura biológica, ou agricultura natural? Como que foi esse caminho e essa, vamos dizer assim, essa ligação, né, que você foi se envolvendo com isso cada vez mais, né, Márcio? Conta um pouco pra gente Sim. aí como é que foi isso. Então, a agricultura ecológica, vamos dizer assim, era a nossa forma, né, de encarar a ecologização da agricultura, né, que hoje se fala assim, né, era bem nessa linha, né. Nessa mesma época eu conheci o trabalho do Bill Mollison e do David Holmgren Holmgren. na Austrália, conheci lá em Porto Alegre naquela época. A gente tinha um pedacinho do Permaculture One, que Uhum. mimeografado, que era um tesouro para nós, né. Naquela época era muito difícil a comunicação, o Brasil estava em regime militar, a gente tinha um ouvinte nas nossas reuniões do DOI-CODE lá para ver se a gente não era terrorista, nem nada. Então as comunicações eram bem mais difíceis, né? Mas a gente tinha aquele pedacinho do Permaculture One que era uma coisa encantadora para nós, né? Saber que lá na Austrália tinha alguém fazendo um trabalho nessa mesma linha, assim, da permacultura. E quando houve o primeiro curso no Brasil, em 1992, eu não fiquei sabendo, mas em 95, foi um curso que foi feito, organizado pela Marcha Hanse, Certo. mas poucas pessoas ficaram sabendo, né? Mas em 95 houve um curso mais divulgado, organizado pelo meu amigo Moacir Bittencourt, que hoje está de volta ao Brasil. Aham. E ele, não sei se você conheceu o Moacir, Não, eu e já ouvi falar ele, dele, né? Mas não cheguei ele a conhecer, trabalhou no não. Ministério da Agricultura, naquela época não estava no Ministério, mas ele já estava, né? Legal. E ele organizou esse curso e trouxe 3 professores estrangeiros. O, um australiano, poxa, fugiu o nome dele agora, o Ali Sharif, né, que era Uhum. iraniano, mas naquela época ele estava aqui no Equador, morava no Equador. A Marsha Hans, que é americana, é uma americana suíça, mas também radicada no Brasil, já morava na Bahia. E, rapaz, fugiu o nome do homem, o meu professor australiano. A gente até andou quebrando pau lá em Manaus, mas ele estava criticando muito o Brasil. Depois, E daqui a pouco eu me lembro. é, E eles deram um curso muito interessante lá em Porto Velho, certo. próximo de Porto Velho, no Beron, que era um centro de treinamento, né? E, inclusive, interessante que nesse curso eu conheci minha mulher, né? Eu já Olha só. já estava separado no primeiro casamento e conheci a Eliane nesse curso. Foi uma coincidência feliz, né? Estão falando aqui, é o Sky? Não, não, o O Sky é Sky meu é nosso amigo amigo, é. posterior, né? O Sky veio para o Brasil bem depois. É. Não, é um australiano que também conviveu com Bill Mollison. Inclusive, ele mora na Jordânia hoje. Uhum. Ele é protegido da rainha lá da Jordânia. E sempre que me fugiu o nome do homem. Tranquilo.
Depois você vai lembrar, você fala para nós. Mas aí nesse curso eu já fiquei meio de tradutor deles, né? Porque eles não conheciam nem a realidade amazônica e não conheciam o nome das plantas, né? Então eu comecei já a ficar meio de monitor no curso, né? Começaram a me viram que eu assim tanto estava entendendo como auxiliando, né, a tradução do Uhum, Moacir, porque o Moacir não é da área, né? Ele fala muito bem inglês, mas não entendi. é dessa área, né? Florestal e agronômica. Mas Então ali eu eles comecei estavam a falando de food forest, né? a proposta da Da permacultura, que já é bem permacultura. próxima do que nós fazemos, né? O Bill Mollers Exatamente. foi um visionário, ele enxergou muito longe. Naquela época, nos anos 70, né, ele já estava propondo coisas bem avançadas, né? Ele também era biólogo, né? Nosso ecólogo, foi nosso colega. É. É engraçado, porque tem hoje na agricultura sintrópica, assim, no trabalho da agrofloresta, alguns biólogos, né? O João é biólogo, né? O próprio Fernando Sim, tem formação em biologia, né? o João Fernando foi meu Rebelo, estagiário, ele fez o estágio comigo lá na Embrapa, o João legal. Pereira. E hoje em dia, eu acho bom também que nesses projetos de agricultura de larga escala, que estão trabalhando com adição de biológicos, né? As grandes fazendas lá do sul do estado do Gás, lá, estão contratando biólogo agora. Opa, E então tá pra... abrindo um novo campo de trabalho aí, e o povo que, vamos dizer assim, os amigos da agronomia estão tendo que estudar mais biologia agora para fazer agricultura, o que eles estão chamando de agricultura sustentável, né, dentro do grupo. Então isso é bom, uma integração aí. Tudo é ciência natural, né? Se a gente for ver mesmo, É, tá. e existe um campo enorme. Felizmente, o Brasil também agora é, aprovou e foi oficializado um programa nacional Exato. para bioinsumos, né? Uma coisa muito boa, bem avançada. Felizmente, o Brasil se acordou, né, para ter uma política agrícola mais, mais acertada, mais virada, voltada para frente, né? Agora nós não estamos tão atrás agora do que como a gente estava até há pouco tempo, né? Muito E bom isso. é um espaço muito bom, principalmente para o que você disse, né? Para o trabalho integrado de agrônomos, engenheiros florestais e biólogos, né? Que a gente tem muito que conversar e afinar as violas, trabalhar Em em equipe, conjunto. né? Exato. Então ali você ouve falar do Ernest a primeira vez, então, nessa oportunidade. Foi um encontro que teve aqui em Brasília, chamou-se Miranan. Ele Tem várias pessoas falando comigo aqui, mas eu não vou poder responder todos, Eu né? vou. Tô vendo. É, É um colega da Embrapa, um outro me exato. avisando que o Sky está lá em Fortaleza. Estou sabendo que o Sky está em Fortaleza. O mais precisa Enquanto... concentrar aqui para ele responder, senão a gente vai passar 3 horas aqui. É, mas então, como eu estava Então ali falando, você escuta falar do trabalho do Andy, como é que foi esse encontro com o então trabalho do esse Andy? encontro foi um encontro de ecologistas do Brasil aqui em Brasília, em 1993, chamou Simihanan. Era um nome Quechua, se eu não me engano, né? Foi um encontro muito interessante, vieram pessoas do Brasil inteiro que estavam trabalhando com ecologia, não se falava em agroecologia ainda. Estamos Uhum. falando, trabalhando com ecologia, com esse enfoque mais amplo, né? Aham. E Tem tive a o Eco satisfação. 92, né, que aconteceu no Rio, isso aí Foi então um já ano é depois, consequência um ano exato. depois, o movimento É, já reflete, né? A Eco 92, ela aconteceu devido ao grande prestígio que o Lutzenberger tinha fora do Brasil, né? O Brasil sem o Lutzenberger, aquela Eco 96 seria impossível, né? Infelizmente ninguém fala disso, mas ele tinha uma grande, um nome já, né, consagrado fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, e, e ele tá por trás, né, de toda essa condição que o Brasil teve de receber uma conferência desse nível, né? Então, um ano depois da Eco 92, nós tivemos esse encontro aqui em Brasília e conheci a Maria José, que era é uma agrônoma bem pioneira também, né? Começou o trabalho com agricultura orgânica lá na Serra, no Rio Grande do Sul. Já conheci o trabalho dela à distância. E eu perguntei para ela, e esse suíço aí que estamos vindo falar, que faz alguma coisa aí na Bahia?
E ela já tinha estado lá, ela já tinha ido estagiar com ele, passou uns dias, que eu nessa vez aí que eu te falei que depois quando eu finalmente fui lá na fazenda, eu nós trabalhamos, eu e Ernest trabalhamos juntos no sistema que foi plantado, que ele plantou com a Maria José. Ele me disse, esse Vocês aqui é já foram o sistema manejar da lá. Maria, nós fomos manejar, ele disse, esse aqui é o sistema da Maria José, que nós manejamos alguns anos depois, né, que eles tinham implantado. 2, 3 anos depois, acho que ela esteve lá, eu fui. E aí, E como é que foi esse... Ah, diga aí, nesse meio pode tempo eu continuar. conheci a marcha, né, Aham. na sequência temporal, eu conheci a marcha depois desse encontro aqui em Brasília, em 95, no curso de permacultura em Porto Velho. E ela me falou também do trabalho do Ernst, né? E ela já tinha muito mais proximidade, porque o marido dela ele estava exportando os produtos do Ernst, né? Estava exportando pasta de banana lá produzida na fazenda. Então, ela conhecia bem o trabalho dele, já estava também divulgando, né? E, e ela, inesperadamente, depois do curso, ela me disse que eles estavam precisando de professores brasileiros, né? E tudo bem, conversou comigo depois do curso. E alguns meses depois eu estava aqui eu estava em casa e me ligaram do Ministério da Agricultura, me convidando para ir lá. O curso foi em agosto, me chamaram em dezembro no Ministério da Agricultura, me convidando para ser contratado para trabalhar com agricultura, trabalhar com permacultura, né? Fazer um programa, né? Que não foi imediatamente, mas a gente organizou e eu cheguei a coordenar um programa de permacultura pelo Ministério da Agricultura. As pessoas ficavam muito espantadas, principalmente o Ali Sharif, né? Como que vocês conseguiram isso tão rápido no Brasil? Um programa oficial, digamos assim, né? Apesar de ser Sim. uma pequena ala do Ministério da Agricultura, foi um programa com recursos públicos, né? E também foi bem avançado para a época. A gente já trabalhava com essa lógica de agricultura familiar, procurando levar as técnicas, né, permaculturais para os agricultores familiares, né, que até hoje são os que mais precisam, né? Muito bom. E aí, como é que foi esse contato com o Enes, né? Você chegou lá, o que chamou a atenção, né? Nesse período você já plantava sistemas agroflorestais. Márcio, vou ter que desligar os comentários para a gente concentrar mais aqui. Eu também fico acompanhando. Depois, mais para a parte final, a É, gente volta. Novas Fronteiras do Cooperativismo, alguém lembrou ali, é o nome do programa que eu trabalhei. É O alguém povo daquela época. o povo está acompanhando aí. Depois a gente E vai abrir de novo os comentários. perguntaram do Jorge Vivan, eu conheci o Jorge Vivan depois que conheci o Ernst, né? Mas ele me falou dele naquela época, ele tinha estado uns tempos lá com ele. Aham. E conheci o Jorge Vivan foi depois. Qual que é o diferencial que você viu desde cedo no trabalho do Ernest, assim, né? Por que o Ó, Ernest, o trabalho dele ganha esse destaque hoje, né? Qual que é a relevância, o que ele trouxe de novo, né? Do ponto de vista de conceitual, né? Para a agrofloresta. Como é que você vê isso, Márcio? bem, eu já tinha essa lógica, né, da agricultura ecológica, da permacultura, né, como você percebeu bem, assim, existe um caminhar aí que quando conheci o Ernst, as coisas se abriram muito mais, né? Eu fiquei muito impressionado eu comecei a falar de ecologia com ele, eu já era um ecólogo, né? Era um ecólogo, funcionário do Ministério da Agricultura, quando foi visitá-lo, né? Foi uma visita oficial, digamos assim, né? Que legal. Mas ele foi assim, muito receptivo comigo, né? Porque eu cheguei lá, não existia o WhatsApp, nem nada disso. Então eu fui pelas indicações que a Marcha me deu, cheguei na fazenda dele umas 3:30 da tarde, de ônibus, sem condição de voltar, porque eu peguei o ônibus de Gandu e fui lá e desci na frente da fazenda dele. Quando eu vi uma vegetação completamente diferente, Você já os foi. cacaueiros com malvavisco por baixo, todos podadinhos, eu falei, é aqui, né? Desci, chamei, ele apareceu, me apresentei, e ele foi muito gentil, me recebeu muito bem.
Lá em Guandu me disseram para não ir, falaram que aquele alemão é um doido, ele bota as pessoas para correr de lá. E tentaram me assustar, mas eu não liguei e foi ótimo. Nós trabalhávamos o dia inteiro e eu fui com tempo, né, para ficar uns dias com ele. E trabalhávamos o dia inteiro e à noite ele ficava me fazendo os esquemas da sucessão ecológica no lugar, com todos os nomes anotado a lápis nos papeizinhos assim, toda a sequência de espécies que ele observou desde o começo, desde o feto de gaiola até chegar no ponto onde ele estava já com jaquiras enormes. Uhum. Mas muito diferente do que é hoje, né? Já tinha um acúmulo bem legal lá de trabalho, né? De áreas Mas florestadas. surpreendia a capacidade de visão dele, de leitura do sistema? Com certeza. Isso eu já te disse e assim, é visível, né? A Uhum. capacidade de leitura de ambiente dele é que é assim, uma coisa espantosa, né? Até hoje eu admiro e me espanto com as coisas que ele percebe e com Uhum. as conexões que ele faz, porque o meu tipo de raciocínio também é assim, né? De relacionar as coisas, né? E então, por isso que o pessoal fica até sem graça quando a gente começa a conversar sobre plantas, né? E a gente já ficou horas e horas a fio conversando de plantas, de florestas. A floresta de tal lugar tem essa e essa planta e como é que é a relação delas umas com as outras, né? Então é encantador para mim, porque eu faço essa ligação também da flora com as condições do lugar, né? Já há algum tempo que eu me ligo nisso, então Ele tivemos usou muita um. afinidade de pensamento, né? De forma de Legal. pensar. Tem um vídeo novo que saiu no canal Futura recentemente, não sei se você viu. E aí ele usa um termo que ele fala de sociologia de plantas, né? Que é um estudo, Sim, que é isso. isso, né? Eu trabalhei com fitossociologia, né? Uma das coisas que eu fazia na época que eu era consultor, que eu não era empregado, ou empregado de mim mesmo, né? Eu trabalhava com fitossociologia, fazia levantamentos da vegetação, onde iam acontecer grandes projetos, né? De projetos de desenvolvimento, projetos turísticos, muitos projetos turísticos, e dando essa, dando essa radiografia assim, de como é que estava a vegetação naquele lugar, né? Aham. Tem alguma história engraçada, mas algum acontecimento, alguma contribuição interessante que você que desenvolveu junto com o Ent, alguma coisa aí que você pode compartilhar pra gente? Eu estava lembrando uma vez lá em Alto Paraíso, a gente estava, esse negócio de conversar há muito tempo, chegou um repórter de manhã, a gente estava durante um curso, eu estava junto com ele, e, o repórter estava esperando, um repórter de uma revista bem conhecida, estava esperando para entrevistá-lo, né? E aí ele disse que esperasse o final do curso, né? E terminou o curso lá por umas 5 horas, 5 horas no máximo. E nós ficamos naquela área ali da Oca, né? Não sei se você conheceu a Oca. Conheço, conheci. É uma ONG lá onde, inclusive, ele conheceu a Sinara, né? Que é a Companheira Sinara dele, a que é a Simara, esposa Projeto atual, Oca Brasil, né? Simara Goulart. E ele conheceu ela lá. Nessa época ele dava curso todo ano na Oca. E aí o repórter já foi chegando assim para fazer a entrevista, mas nós continuamos a conversar sobre plantas, né? E o repórter teve que esperar, né? Porque o Arte queria conversar era sobre plantas, as florestas da América do Sul, e quanto mais a gente conversava, mais a conversa ia longe, né? Então esse repórter teve que esperar algumas horas para fazer a entrevista, porque a conversa foi longe mesmo. E o Ernst não queria parar, né? Queria perguntar coisas, né? Que eu estudei das florestas da América do Sul, né? E as composições das espécies. E realmente a gente perdia a noção, né? De tempo conversando sobre plantas. Sobre plantas, né? Tem Como que é a história da banana, do manejo da banana, Márcio? Uma vez você teve aqui em Goiânia, e você me falou que foi num É, momento, e depois o Ernest, num outro momento, lá em Casemiro de Abreu, ele me falou, não, foi o Márcio que me mostrou isso uma primeira vez, né? Então ele sim. confirmou isso depois. Como Foi é que foi isso? interessante. Porque eu tinha me esquecido. Como a gente se encontrou várias vezes, e também com a Marcha, né? Algumas vezes a gente se encontrou, eu tinha esquecido, porque eu sempre procurei estudar em livros antigos, livros de agronomia dos anos 20, dos anos 30, né?
e achei muitas coisas interessantes que tinha a ver, né, com esse tipo de manejo que nós fazemos hoje, né. E ele veio aqui em Brasília em 2001, Uhum. depois de um curso na Chapada, ele foi conhecer o sistema da Embrapa, que eu tinha plantado em 99, né. Uhum. Então, nessa época aí, o sistema estava com uns 2 anos e pouco, e ele esteve lá comigo e pediu um facão e começou a manejar as bananeiras. Fez vários tipos de bananeira, vários tipos de manejo, né? E ele até achei engraçado que ele falou, ah, senhora, é um trabalho muito manual, né? Então nós ficamos manejando bananeiras lá e conversando, eu falando de coisas que eu tinha observado, que eu também já usava, né, no manejo. Então eu acho que naquele momento ali a gente meio que reuniu essas experiências, né, que a gente já tinha, de formas de ver o manejo, e eu não me lembrava que eu tinha falado algumas coisas para ele que depois ele incorporou. E esse manejo que a gente faz hoje, né, na maneira de tratar a banana, nos temas agroflorestais e colocar uma parte, usar a banana Em como telha, né? adubo, né? Uhum. Fazer a armadilha tipo telha foi uma coisa que eu realmente tinha visto em livros antigos, né? Eu achei muito inteligente buscar atrair o besouro da broca da bananeira sem utilizar veneno, né? Exato. Só com aquela armadilha tipo telha. Então nós assim, fundimos essas experiências que a gente tinha, se transformou numa coisa bem assim, próxima do que a gente faz hoje, né? Faz hoje. Do manejo da bananeira. Retirando, em vez de usar a lurdinha, né, que é um equipamento que fere muito a banana, fazer aquele, hoje chamo de copinho, né? Fazer aquela Exato. escavação na base do pseudocaule para que ele se encha de seiva, né? A gente reuniu aquelas coisas todas e assim, meio que criou essa maneira, né, É de uma um pouco maneira, né? diferente de tratar a bananeira, né, Muito bom. nos sistemas. Muito bom. E o Márcio, na Embrapa hoje, né, Márcio, já tem algum tempo. Você trabalha, analista, né? Pesquisa, trabalha com pesquisa agropecuária. Na Embrapa, Sim, na Embrapa, é porque tem na várias Embrapa na Sede, aqui em sede, Brasília, na Embrapa na sede, sede, não é sim. isso? Já Então vem trabalhei na ponta 2 vezes, né? Trabalhei no sistema, no Senagem, que é um centro de recursos genéticos, foi onde eu entrei na Embrapa, né? Trabalhei com a parte de recursos genéticos, né? Como curador de recursos genéticos, que é a pessoa que cuida do material genético dos bancos, né? Os bancos de legal. germoplasma que a Embrapa tem. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar já com espécies amazônicas, foi muito interessante. Trabalhar com palmeiras, um trabalho muito inovador, que foi feito pelo Lídio Coradim, pelo Eduardo Leiras, né, principalmente, que me deu uma visão muito interessante assim de geral assim da América do Sul, a amplitude que eles trabalharam com palmeiras e já pensando em melhoramento de espécies, né, brasileiras, que hoje novamente se voltou para isso, né, para Uhum. usar a macaúba, por exemplo, né, como fonte de, de dendê, de óleo para dendê, Para a produção para de biodiesel, biodiesel. né? Além do dendê, a macaúba como fonte, né, de óleo para o biodiesel. E então tive a satisfação também de conviver com essas pessoas que também eram pessoas bem inovadoras. O José Valls também é um pesquisador que foi muito importante assim na parte de atuação, de formação, né, até para pesquisa, né, porque como o Lídio viajava muito, o Valls praticamente é que nos dava atenção, né, para os estagiários dele. Legal, Antes de ser funcionário, eu fui estagiário, fui bolsista do CNPq legal. na Embrapa. Márcio, eu considero que o senhor acompanha esse desenvolvimento da ciência ligado ao estudo da agrofloresta no Brasil praticamente desde os primórdios, podemos dizer assim, dos avanços que tiveram. Então, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: como que você avalia, assim, do ponto de vista de desenvolvimento, de pesquisa, né? Assim, o que a gente já tem consolidado, né? Qual o campo que se abre para a pesquisa do ponto de vista de desenvolvimento, né, da agrofloresta e quais são os campos que a gente ainda precisa avançar? Como você avalia assim, esse desenvolvimento e os caminhos que a gente precisa trilhar? Eu
sim, pela minha vontade, eu gostaria que houvessem equipes grandes trabalhando em todos os biomas, né? Nós tivemos algumas unidades da Embrapa onde aconteceu um trabalho com a agrofloresta e depois, assim, em diferentes níveis de ritmos, né? E tivemos trabalho em Roraima, temos ainda na Embrapa Florestas, no Paraná. Lá em Dourados também, onde eu trabalhei, nós começamos um trabalho com a agrofloresta, bem nessa linha, né, que nós trabalhamos hoje, em Dourados, Mato Grosso do Sul, que Sim. felizmente continua. E lá no Pará também temos colegas trabalhando, que também já, como Delmar Gonçalves, né, que já fizemos muitas coisas juntas, né, principalmente em capacitação de técnicos, né, que é De uma das coisas técnicos. que eu mais fiz dentro da Embrapa, capacitar técnicos em sistemas agroflorestais, né. Fizemos através de projetos que a gente aprovou, e ficamos 9 anos, quase 10 anos na Amazônia formando técnicos, né. O Uhum. Ernest foi várias vezes lá, e lá que ele conheceu o Felipe Passini, num desses, um desses cursos, né, patrocinado por projetos nossos, né. Legal. Conheceu lá em Castanhal, no Pará. E assim a gente conseguiu, também no Acre temos um trabalho muito interessante lá com o colega Tadário. Assim, eu estou falando de trabalhos mais na linha que a gente faz, né, assim, de Sim, agroflorestas biodiversas, né, com manejo sim. ligados à agricultura familiar. Mas, por exemplo, aquela agrofloresta que eu plantei lá na Embrapa, em 99, foi um espaço de visitação pública, uma vitrine de tecnologias, né? E eu falei com o coordenador que nós tínhamos muito pouco, não tínhamos árvores, a gente tinha uma caixinha de sugestões e tinha muita gente perguntando sobre fruteiras, por que que não tem árvore, por que não tem fruteiras. Falei, vamos aproveitar e fazer Fazer um SAF. mostrar um SAF aqui, mostrar um sistema agroflorestal, que é uma coisa que já era conhecida, claro, mas no Cerrado não existia, né? Eu conhecia algumas experiências na Amazônia e na Mata Atlântica naquela época. E aí fizemos, em 99 eu plantamos sistema, eu tive muito pouca gente para eu pedir opinião, né? De fazer. Realmente eu digo, quem eu podia mostrar aqui em Brasília para me dar opinião era a minha mulher, a minha esposa, que, é, que ela é agrônoma e com essa linha, né? É uma agrônoma bióloga, assim, digamos assim, né? Legal. Bem próximo do que dessa linha que a gente trabalha, né? Eu e você. Uhum. E, e eu mostrei para ela gostou, porque ela já conhecia a SAF da Amazônia. E nós fizemos e esse sistema valeu muitas coisas boas, né? Durante muito tempo a publicação mais acessada da Embrapa, depois eu fiquei sabendo, né? Era uma circular técnica, despretensiosa, mas explicando, né, o que foi feito, qual foi o custo, quais foram as espécies que foram usadas, né? E eu já utilizei essa lógica que a gente ainda trabalha hoje, né? Trabalhar com Uhum. diversidade maior. Uhum. E está lá até hoje, só que foi fechada a vitrine. A vitrine agora já está há 10 anos fechada. E, de vez em quando ainda pessoas me procuram querendo visitar. E Querendo já manejar? recebi uns. Querendo manejar, sim, também, né? E é isso, aí o espaço ali infelizmente não consegui nenhum colega que se interessasse. Nós chegamos a fazer uma publicação que saiu na revista PAB, né, que é a revista de pesquisa da Embrapa, com um estagiário meu que ele fez o trabalho de conclusão de curso lá e nós tivemos um resultado muito bom que a gente publicou na revista, né? Legal. Mas colegas assim que até sei que colegas que trabalham com restauração florestal, eles têm feito uns testes lá e me disseram que os critérios que eles estabeleceram para uma área realmente que conseguiu chegar a recompor, né, o ambiente, só lá na Floresta da Embrapa que eles conseguem todos os Os critérios parâmetros. têm nota alta, né, conseguem, realmente formou-se uma floresta lá, né? E agora manejada pelos animais, pela natureza. A Uhum. gente não está mais manejando já há alguns anos, né? Legal. Você acredita que dentro da instituição, né, é difícil falar pela instituição, mas você vê um movimento crescente de interesse, de estudo
E uma abertura também de campo para atuação dentro da instituição ou não? Como é que você avalia isso? Não, nessa linha de agrofloresta biodiversa eu não vejo muito espaço não, assim, nem interesse. Existem trabalhos, inclusive pessoas que trabalham com, colegas que trabalham com análise econômica de SAFs, né? Já fizeram trabalhos aqui até lá no Juan, né, que eu participei, que me convidaram para acompanhar. E o resultado foi muito interessante. Até apareceu um dos filmes, né, que fala da Fazenda Toca, aparece uns takes lá naquela época, né, que estava sendo feito o estudo, avaliação econômica, né, dos sistemas lá no Juan, no Cid Semente, aqui próximo de Brasília. E o resultado foi muito bom, quer dizer, não há dúvida que realmente é viável, né, inclusive do ponto de vista econômico, mas ainda não existe muito corpo, assim, muito espaço dentro da instituição como uma linha de pesquisa, como equipes, né, multidisciplinares, que isso é o ideal, né, se a gente tiver pessoas estudando tudo que acontece numa área onde a gente planta um sistema. A gente sabe o tanto que o lugar muda e muito rápido, né? Eu vejo hoje que a gente pode realmente acelerar em 10 vezes o que a natureza faz naturalmente, faz assim no ritmo normal, né? De recuperação de área, de formação de solo. Quer dizer, se a natureza leva 200 anos para recuperar um lugar, a gente consegue recuperar em 20. Só isso já seria motivo para ter grandes equipes trabalhando com isso no Trabalhando, né? Brasil. E o Brasil, que já é uma referência, né, Sim. mundialmente, do desenvolvimento de SAFs biodiversos, que ele pudesse ocupar esse espaço, né, inclusive gerando empregos, gerando oportunidades, né, para novos profissionais. É Então, isso. a gente sempre tem esperança Sim. que aos poucos aconteça. Por exemplo, essa abertura para essa parte de bioinsumos, a Embrapa teve uma participação Uma forte nisso, contribuição né, boa, né? nesse movimento, né? É. Então, a gente espera que se ficar mais claro, né, para quem trabalha com bioinsumos, que a presença da árvore amplifica muitas possibilidades, né, de melhoria de ambiente, e principalmente para evitar esses catástrofes, né, que têm acontecido de lugares, não precisa nem chegar à desertificação, mas um desequilíbrio muito Muito grande. profundo, né, que existe em imensas áreas, né, agrícolas no Brasil, que o primeiro resultado disso é impacto econômico mesmo, né? Os produtores sabem o que eles estão passando, né? E algodão, por exemplo, alguns países do mundo já pararam de produzir algodão e no Brasil nós temos muito que caminhar para melhorar É. nossas maneiras de produzir O algodão, né? relato que eu ouvi de alguns produtores que produziam algodão, deixaram de produzir, né, que estavam buscando fazer uma agricultura mais ecológica, vamos dizer assim, ou com práticas mais sustentáveis, né, como que eles usam esse termo, pararam com o plantio de algodão, porque desistiram, na verdade, né? Muita dificuldade de produzir as variedades que plantam hoje, né? Então, Nós fizemos um encontro lá, desculpe te interromper, mas nós fizemos um tranquilo. encontro lá em Dourados com a presença do chefe do centro de algodão. E ele chegou e depois de passar por dentro de lavouras imensas, né, no Mato Grosso do Sul, até chegar lá em Dourados, onde foi o encontro, a primeira coisa que ele falou foi que, olha, o que eu vi aqui, viajando aqui pelo Mato Grosso do Sul, eu vejo que nós não podemos produzir algodão assim. Não é possível que o algodão seja a única coisa viva que a gente queira que exista numa área onde a gente está produzindo, né? Ele falou isso aí há 15 anos atrás, né? Olha Então só. ele realmente estava vendo que as coisas não podiam caminhar por aí. E hoje a gente sabe que existem outras formas de produzir, né? O que o CPES, por exemplo, está mostrando aqui em Alto Paraíso, em muito pequena escala, isso poderia estar sendo feito, quer dizer, por equipes maiores, em vários biomas, né? Para a gente ver possibilidade de trabalhar com diversidade, com solo coberto,
com a vida no ambiente produtivo, né? Uhum. Mas você trabalhou também, tem muita experiência com formação, né? Como você mesmo falou aí, que né, no projeto lá no Pará, né? Não só lá, mas você formou muitos técnicos, né? E No Ministério da Agricultura, formei 500, só na época que eu estava no Ministério da Agricultura, 500 alunos na Amazônia. Agora, nesses 9 anos aí de projetos na muitos Amazônia, eu cursos, nem tenho registro. Teria que ver muitos, se o Delman consegue capturar isso aí. Mas são muitos técnicos formados, mas não é só formar o técnico, né? Você precisa também do restante da cadeia ser responsivo, que a gente consiga que esse técnico trabalhe nessa linha, que exista estímulo, que exista fazendeiros que também enxerguem, né, essa forma de trabalhar. exato. E como que você vê assim, existe alguma ferramenta ou caminho pedagógico que você avalia que é mais eficiente para trabalhar com, vamos dizer, educação agroflorestal? Como é que você vê isso? Olha, eu acredito na convivência com as plantas. Eu vejo que grande parte dessa capacidade enorme de observação e de visão de ambiente, né, que o integrado de ambiente que o Ernst tem, é porque ele conviveu com as plantas. Ele conviveu de uma maneira assim radical, né? Uhum. Quando ele foi morar na Bahia, ele me contou que ele saía de noite, no escuro, sem lanterna, e se abraçava com uma árvore até ele saber que árvore era, Ele não até ele ter conhecia, né? certeza Vindo da Suíça. de que árvore era. Ele foi conhecer pessoalmente assim, cada uma das espécies, né? Para entender o que cada uma delas estava fazendo naquele lugar, perguntando sempre para ela, né? O que que você faz, o que que você faz de Tá bom fazendo aqui? de bom, né? Você deve ter visto ele fazer isso, eu já vi algumas vezes, né? Às vezes você É, que, abaixa para falar com uma plantinha pequena, o que que você está fazendo de bom aqui? Ele está observando, assim, da maneira mais próxima possível. a função, Isso né? pode parecer doidice, né, para alguém que tem uma visão acadêmica, mas isso é radical, mas no sentido assim de conviver, né? Porque quando você convive com as plantas, você tem uma visão muito diferente. Quem tem uma visão, vamos dizer assim, distanciada, não consegue fazer agricultura da maneira que a gente faz. Porque você tem que sentir também, essa coisa transforma numa arte, né? Vamos dizer que não é só ciência, ciência e arte. Arte no sentido assim que você tem que usar a tua sensibilidade, você precisa estar com os sensos abertos, né? Primeira coisa que o Ernst escreveu em português foi abre teus sensos, né? Aquele primeiro livrinho que ele escreveu. Abrir os sentidos para receber não só pelo intelecto, mas por todas as formas que você pode, né, observar a natureza. Para ficar um pouquinho mais esperto, né, para não dar tanto, não errar Para não tanto, né, errar no erro. tanto, né? Para não ficar tão out É, disso ficar tudo. um pouquinho mais esperto. Então, um caminho pedagógico, então, nesse sentido, é mostrar esse universo que existe no reino vegetal, né? Dar a possibilidade da pessoa mergulhar nisso, né? E compreender essas É, relações. eu sempre procurei, mesmo antes de conhecer o Ernst, eu sempre respeitei muito a experiência do agricultor, né? Então eu sempre procurei começar a conversar pelo que ele tem, pelo que ele vê, né? E buscar pelo conhecimento dele, né? Essa coisa que se fala muito hoje de construção do conhecimento é fundamental. Você saber que existe ciência. A minha avó me dizia, tem ciência em tudo, e ela tem toda a razão, né? Tem Então mesmo. você conhecer, né, conhecer a forma de ver do agricultor, do indígena, inclusive do acadêmico. Não é só por a pessoa estar na academia que ele é um distanciado do mundo vivo, né? Tem pessoas que estão na academia que têm um profundo conhecimento, né, do mundo vivo e tem muito a ensinar também, né? Então a gente abrir essa possibilidade de diálogo do conhecimento do agricultor com o conhecimento acadêmico, isso é uma contribuição fundamental que a gente pode dar e está muito fácil de fazer isso no Brasil hoje, né? Basta ter Uhum. pessoas querendo fazer. Muito Fácil bom. assim no sentido É, que
né, um número muito grande de universidades, algumas pedindo para ter bons projetos, porque às vezes tem recurso e não tem bons projetos, né? E as pessoas na Exatamente. cidade vendo que alguma coisa elas têm que fazer, que elas, do jeito que elas estão vivendo, não podem continuar É, vivendo, né? é Então eu tenho. é uma questão de Pode. acordar para essas possibilidades, né? Nós não vamos fazer sozinhos, nós vamos fazer formando equipes. E Exatamente. como a gente falou lá no Congresso, tivemos duas audiências públicas, né, que eu participei junto com o Ernst e outros colegas nossos, Na falando de Câmara dos agricultura Deputados, né? sintrópica. Na Uhum, Câmara, por duas vezes uhum, a gente teve lá, né, a convite dos deputados, e nós falamos muito disso, em criar pontes, né? É uhum. o que esse, o gás, por exemplo, já é uma ponte, né? É uma ponte Exato. entre o grande produtor, a academia e nós, digamos assim, né? Como nós não podemos ser gueto, nós não podemos ficar fechados no gueto. Nesse Exato. ponto, o Lutzenberger já falava isso nos anos 70. Nós não podemos ser gueto. Um problema é que a permacultura se limitou muito, infelizmente, porque ela ficou um pouco relegada aos guetos, né? Ela Entendi. ficou muito nós falando para nós mesmos, né? Não Uhum, digo assim do meu enfoque de trabalho, que eu procurei trabalhar com agricultores, mas a permacultura não teve o espaço, talvez por estar muito além do tempo na época, anos 70, né? Mas poderíamos ter ainda aberto muito mais espaço do que hoje. Ainda uhum. existe principalmente na Europa, nos Estados Unidos, acho que mais se consolidou mais, né? Mas não chegou nas universidades, assim, essa forma de ver a nossa É, vida urbana e rural integradas, né, por uma exato. lógica Eu acho que sistêmica. avanços a gente tem na permacultura. Hoje em dia está mais popular. Hoje em dia é provável que você fala permacultura, a pessoa sabe alguma coisa, já ouviu falar no termo, né? A mesma coisa agrofloresta, estão mais populares. Mas um movimento que eu tenho percebido, mas conversando com os jovens que estão entrando na universidade agora, que eles estão, de certa forma, pressionando os cursos, né? As coordenações de cursos, para uma mudança de grade. Então, é provável que essa alteração venha de baixo para cima nesse sentido, né? Opa, não estou querendo ver isso. Eu tô plantando agrofloresta aqui, ó, e estou vendo o caminho é por aqui. Eu estou querendo estudar mais isso aqui dentro, né? Então, é provável que nos próximos anos a gente veja esses jovens também chegando, né, na titularidade da, do, do, de professores, né, nas universidades aí, e talvez a gente veja uma mudança maior ao longo dos próximos anos. Assim eu espero. Né? Agora me E. pergunto, Murilo, e as nossas cidades? Se as pessoas realmente tivessem entendido o que é Uhum. permacultura, como é que as nossas cidades seriam esse desastre que são hoje, né? É As só nossas olhar cidades são uma lástima, né? Uma falta de de imaginação, de inteligência planejamento. gritante, gritante, gritante. E nós continuamos fazendo cidades novas com a mesma lógica que fazia há 40, 50 anos. Então, por isso que eu digo que ainda não chegou, né, Ainda não. infelizmente. As pessoas podem saber, conhecer a palavra permacultura, mas a forma de pensar, o pensamento ligado, né? Esse pensamento holístico, sistêmico, né, que a permacultura trouxe e que a agricultura sintrópica também bebe, né? Eu também fiz questão de falar lá no Congresso que a primeira pessoa do que eu ouvi a palavra sintropia foi o Lutzenberger. O Lutzenberger já teve essa visão, né? Já nos falava da sintropia naquela época, né? Nos anos 70, que Olha a gente só. precisava ter uma visão sintrópica da vida, né? Falava do caudal da vida, apesar de não ser religioso, a visão dele era profundamente religiosa, né? O caudal da vida ele falava com grande respeito e de uma forma assim muito parecida com o que os taoístas falam, né? Uhum. Falava assim a partir da visão intelectual, né, científica que ele tinha profunda da botânica, da agronomia Muito bom. Eu não conheci, né? Claro, né? e da Sou bem. química, né? Você imagina a pessoa que consegue reunir profundidade, inteligência em química, biologia, botânica, é assim, a parte de formação de solos
Cabeção, né? É, é, Cara. Mas a gente está chegando bem para a parte final aqui, faltam 4, 5 minutos para encerrar aqui a live. Essa primeira parte, né? Depois a gente vai voltar para responder perguntas e uma interação maior aí com quem estiver assistindo. Tem uma pergunta que eu sempre tenho feito para as pessoas que eu tenho conversado aqui no projeto Vê Quem Planta. Na sua visão, assim, qual que é o grande poder da agrofloresta para você? é mostrar a agrofloresta biodiversa, como nós fazemos, é mostrar que a natureza pode estar muito mais próxima e resolvendo problemas, né, que nós criamos com a agricultura do Neolítico, né? Essa visão da agricultura do fogo, de vencer a natureza, isso é do Neolítico, é uma coisa muito atrasada, né? Os meus vizinhos ainda queimam, para você ter uma ideia. Eu moro na área Não rural, é meu só vizinho aí, ainda não. queima. Não é só aí, não. Pode. O meu vizinho queima madeira, eu vejo o solo dele faminto e ele queimando madeira. Então, isso é a visão do Neolítico. A humanidade ela está caminhando muito devagar, né? Quando o homem estava saindo das cavernas, ele já criou esse sistema e continua repetindo. Então, nós podemos avançar muito mais rápido. E principalmente essa percepção de não ficar nadando contra a corrente, né? É um recado que qualquer pessoa, qualquer criança entende. Os agricultores também são muito inteligentes, percebem logo e mudam a forma de Exato. trabalhar. Eu tive essa experiência, o primeiro curso que eu dei na Amazônia, depois fiquei sabendo que dos agricultores que participaram, todos pararam, um só não deixou de queimar, todos os outros pararam de queimar, só de usar o fogo, né, como forma de abrir área. Então é só mostrar como se faz e a gente ganhar mais corpo, né, para que a sociedade entenda que a proposta é uma proposta radical, de mudança radical da forma de ver a agricultura e da presença do homem no planeta. Em vez de estar cada um de um lado, nós estamos do mesmo lado. Ou seja, todos dentro, né? Todos dentro da Tra- natureza. Não tem Trabalhando como estar junto. fora. Estar Exato. fora é uma ilusão, né? Uma grande ilusão e que nos causou muitos problemas. Né? Exatamente. Muito bom, Márcio. A gente está chegando na parte final da primeira parte, né? E deixar registrado aqui também minha gratidão, Márcio, por esse momento. É claro que a gente vai continuar. Mas o Márcio também eu considero que é um dos meus professores, porque foi através do contato com ele em 2008, as primeiras pessoas que eu tive a oportunidade de ver alguém explicando de sucessão natural, né, ligada à agricultura e também de estratificação. Não tínhamos muitos materiais, né, naquela época, imagina quando o Márcio começou, mas em 2008 não tinha muita coisa. Tinha um site que tinha material ligado a isso e pouquíssimos trabalhos publicados. Então, ter esse contato com o Márcio, né, em 2008 foi fundamental. Ali já entendi alguma coisa e deu possibilidade para começar a experimentar, né? A gente tem um amigo em comum que tem um sítio aqui em Aparecida de Goiânia, aqui próximo, e lá, plantando no sítio desse amigo, eu tive a oportunidade de colocar em prática um pouco do que eu pude vivenciar, né? Escutando ele falar de sucessão e estratificação. Então, sou grato por isso também, viu, meu amigo? Então, e a gente continua a amizade, muitos encontros, né, muitos plantios. Em 2017, a gente teve a oportunidade de fazer um manejo grande aí no sítio do Márcio, na Ah, casa sim. dele, através de Estou um trabalho do precisando, viu? Mais. Temos que fazer Estou outro, né? precisando. Estou tomando coragem para cortar aquele eucalipto, mas ainda está cedo. Vou deixar ele um pouquinho mais, porque as araras gostam dele, os tucanos. O Eric perguntou, o Eric lá de Maués, né? Sim. Quais os caminhos, exemplo, né? Que acha mais interessante no olhar produtivo, social, ambiental para o norte, né? Como você vê essa possibilidade de agricultura para o norte do país, né? Ecossistema amazônico. No olhar produtivo, social Isso. e ambiental, sim. É muito amplo, né, Érica? Isso é um papel, o ideal seria um papel para uma política agrícola e para programas envolvendo as universidades, né? Não, nós temos profissionais da área social que enxergam com bons olhos no que a gente faz, né? Temos pessoas da área ambiental e temos pessoas da área econômica também. Então, o ideal para a gente ter essa visão, que pode ser mais impactante, né?
do ponto de vista de mostrar uma todos as maneiras, né, como esse trabalho da agrofloresta pode estar afetando a nossa sociedade, o ambiente, a socioeconomia. Isso é um caminho muito interessante. Felizmente, existe alguns, né, trabalhos, inclusive alguns plágios também, porque eu peguei um livro do cara lá de São Paulo que descaradamente copiou um livro meu, assim, O letra por cara. letra, né? Ih, Lançou o rapaz. livro lá com uma cópia gritante, assim, literal, né, de um livrinho meu de 2003. Mas existe espaço aí, existe espaço para que a gente precisa sensibilizar governantes, precisa abrir espaço na sociedade, trabalhar. A gente trabalha muito com o agricultor, mas o agricultor tem muito pouca voz na sociedade, infelizmente, né? Apesar de ser os homens de ouro, o japonês chama o agricultor, tem uma palavra que significa homem de ouro. Que Mas a legal gente isso. não reconhece ainda, né, essa importância do agricultor fundamental na nossa vida, né, de qualquer pessoa, tanto no meio rural Exatamente. como urbano. Então, essa aproximação a gente precisa saber. A minha resposta é mais nessa linha, Eric, de buscar aproximar os profissionais para formar equipes multidisciplinares, que aí as coisas vão acontecer. E levar isso para dentro da cidade, porque a nossa cidade tem que refletir o nosso pensamento. O homem não pode continuar fazendo cidades ridículas, patéticas e estúpidas, né, como as nossas são, né? Eu Uhum, uso esses termos assim mais gritante porque realmente é uma estupidez assustadora, né? Assim, uhum, uma alienação da vida, da vida mesmo, né? Que a nossa sociedade mostra. A pessoa bloqueia o sol, bloqueia a chuva, bloqueia a vida em todas as suas formas. E como é que a pessoa pode, depois lá vai lá para dentro e fica deprimida, né? uhum. Legal. O Eric Então, complementou aqui, e aí depois a gente vai partir para outras perguntas. É isso aí mesmo, viu, Márcio? Nesse sentido, essa parte que é mais bate-bola, como se diz, né? É mais dinâmico para a sim. gente atender mais perguntas aqui. Aí ele fala, né? No sentido prático, quais os locais que vem dando certo, que conhece na região norte, né? Sei que o senhor conhece muitos lugares, inclusive nos conhecemos no Pará em 2014. Sim. Bom, eu me chamo a atenção experiências lá no Rio Capim, por exemplo, né, que é a recomposição de uma área degradada do lado do magnífico rio Amazônico, e a área era degradada por um bananal improdutivo. E hoje é uma floresta magnífica, encantadora. O Ernst me falou que considerava o seu Pedreco, né, que é o dono lá. Eu não sei se ele ainda mora lá, mas nós fizemos vários cursos, fizemos vários encontros lá, levamos técnicos, Uhum. conhecer. Inclusive me espantou de ver alguns técnicos assim, alguns professores que eu não esperava tivessem uma reação tão positiva quando conheceram o lugar, né? Alguns professores assim com uma visão mais acadêmica, tradicional da agricultura. E quando viam o que o Pedreco fez, assim, ele usou as plantas do lugar, ele usou recursos locais com muita inteligência e transformou aquela área degradada num, num paraíso, né? Uma coisa muito linda, muito rica em espécies, com uma abundância, assim, é a Amazônia que todos nós queremos, né? E o homem cabe dentro, cabe perfeitamente dentro, né? Então, o Exato. Pedreco fica no Rio Capim, caminho por Castanhal. E quem me levou lá a primeira vez foi um colega da Embrapa também, que antes de eu organizar os cursos com o Delmar, um colega da Embrapa me levou que assim, aproveitou uma ida lá e disse, não, você tem que conhecer isso aqui. E me levou lá. Tem outros, né? Ali na Canta também, né? Os japas trabalhando ali. Então, é uma linha com mais assim, econômica, assim, vamos dizer, mais simplificados os sistemas, mas também muito produtivos, muito interessantes, né? Sim. É um caminho muito importante, assim, é uma transição, né, da visão da agricultura monocultural para a agricultura
vamos dizer assim, é como está no meio do caminho, né, do que a gente faz com muitas espécies, e a agricultura monocultural, a canta está bem no meio do caminho, está mostrando que existe uma transição possível. E é muito, muito bom o trabalho deles, merece ser conhecido com toda certeza. São Que muito legal. sérios, organizados, né? E tem a parte de comercialização fantasticamente organizada, né? E é o que muitas vezes é o que falta, né? Em outras regiões, eles têm um profissionalismo na parte da processamento e comercialização que faz toda a diferença. E Legal. mostrando que não precisa do governo, né? Porque eles fizeram aquilo com recurso próprio, né? Isso aí. Muito bom ter essa Cooperativa, referência. uma cooperativa que começou com agricultores que não tinham nem crédito, né? Eu estou tentando visualizar aqui as outras perguntas que. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Peraí, deixa eu sair daqui. Que tinham sido feitas. Talvez minha imagem vai. Estou de volta. Ok. Tá, e para mim não está Tá me aparecendo ouvindo? as perguntas, está parado. Tá. A, Não, a, não, a tela... não. Você está me vendo agora? Sim, estou te vendo. Beleza. Então, teve uma pergunta que se tem algum programa de pesquisa em agricultura sintrópica em Brasília sendo desenvolvido atualmente. Eu esqueci quem perguntou. Não, mas é a pergunta aqui de Brasília? É uma pessoa de Brasília. Foi feita na live anterior, né? Que eu resgatei aqui. Ah, sim. Não, que eu saiba, não. Pesquisa, o que nós tivemos foi essa avaliação econômica dos sistemas lá no Sítio Semente, né? Um projeto que se encerrou há uns 2 anos, 3 anos atrás. Já teve o resultado, foi apresentado no Congresso de Agroecologia de 2017, os resultados parciais, e logo em seguida foi publicado também o resultado dessa avaliação econômica. Mas a agricultura sintrópica com esse nome eu não conheço. Se existe um Legal. projeto, ainda não foi, não é do meu conhecimento. Beleza. O Diego perguntou aqui nos comentários, fale um pouco sobre mecanização e escala, como estão as novidades. É o Diego do Mato Grosso? Não sei, Diego Antônio, BR. Talvez ele responda aqui. Ah, não, porque eu tenho um colega que nós organizamos vários cursos lá na Embrapa, lá em Sinop. Eu achei que era ele. Mas você não pode abrir para eu ver as perguntas também aqui, como Não, estava tá nos antes? comentários aí. Não, é Ah, porque tá. o pessoal não fez as perguntas aqui na caixa de perguntas. Tem algumas aqui que eu ainda vou fazer, né? Ah, tá. Porque antes Aí, ficava aparecendo aqui, eu via, né? exatamente. Eu vou fazer na sequência aqui. Essas ainda são dos comentários. Me repete então a pergunta, por favor, do Diego. Diego, vamos lá. Tá aqui em cima ainda. Passou. É da larga escala, né? Da escala das Ah, máquinas. sim, Quais são as mecanização. novidades? Tá, Mecanização. ok. Olha, Diego, felizmente nós já estamos caminhando. Eu já vi algumas máquinas. É o Diego lá Ou de quando... Sinop. Ah, é de Sinop mesmo. É. Então, Diegão, valeu. Que bom que você está aqui. Nós organizamos também vários cursos lá em Sinop, trazendo a universidade, né? Nesse caminho que eu estava falando agora há pouco, né? Procurando aproximar a academia e a pesquisa agropecuária e o agricultor, né? E nós, alguns anos, enquanto os projetos permitiram, né, Diego, a gente conseguiu realizar cursos lá em Sinop. E, e essa, vamos dizer assim, eu vejo como assim, uma coisa fundamental, né, que a gente também tem em Sinop, para quem não conhece, nós tivemos umas áreas que a gente também preparou, mostrando o manejo para grande escala, com faixas de capim e linhas de árvores, né? Crescimento espetacular, né? Que no Mato Grosso é aquela maravilha do calor e chuva. Nós tivemos um crescimento assim sensacional mesmo, numa área que era considerada muito ruim. E esse é o caminho. Eu vejo que
isso que vai dar uma visibilidade maior, né? E a mecanização O, e o avanço então, das eu vou, máquinas? Vai chegar. sim, Eu achei que não você vou tinha chegar. perdido o fio. Não, não. Eu, eu vou falar justamente disso. Então, agora em fevereiro, eu estava em Alto Paraíso e encontrei com o Ernst por acaso, quer dizer, eu não sabia que ele iria lá. Eu estava lá no CEPES para levar umas sementes Uhum. para o Fernando. Fernando. E o Ernst estava vindo da Itália e também com novidades aí sobre as máquinas e tal. Uhum. Tá bem adiantado já e a tendência é que a gente já tenha uma quantidade maior de máquinas com maior, assim, mais aperfeiçoamento, assim, para poderem ser aceitas e com certeza vão continuar sendo aperfeiçoadas, né, no Brasil. O Uhum. brasileiro que praticamente inventou o plantio direto, né, porque a noção que chegou para nós aqui de plantio direto não era exatamente o que é feito hoje, né? Hoje. E a criatividade dos brasileiros é que foi adaptando o maquinário e essas grandes máquinas que existem hoje começaram a ser feitas adaptações pelos brasileiros mesmo, que tiveram esse bom senso de conversar com os produtores e se aproximar das indústrias e pedir o que estavam precisando, né? Então isso o Ernst fez muito tempo com o dinheiro dele mesmo, que é uma coisa absurda, né? Mas não conseguiu sensibilizar as autoridades e os centros de pesquisa, e ele conseguiu lá na Europa, né? E já tem umas máquinas com, uma, com o nível de exigência que ele tem, né? Que ele já considera que estão satisfatórias, estão atendendo às necessidades, e logo vamos tê-las por aqui, né? Se a gente puder, quem tiver condições de fazer esses contatos com, principalmente indústrias de menor porte, né? Que foi onde começou também o plantio direto. Eu conheci lá no Rio Grande do Sul, quando começaram a fazer a botinha e outras coisas, foram as indústrias pequenas primeiro, né? Que Exato. toparam fazer as adaptações e depois a coisa foi crescendo até chegar nos grandes, né? Nas grandes corporações hoje. Começou no pequeno. Nós podemos fazer a mesma coisa e no momento que tiverem áreas de centenas de hectares sendo manejadas, eu tenho certeza que isso vai ser um impacto muito, muito importante. E lembrando que nós precisamos urgentemente, né? A gente tem milhões, aliás, centenas de milhões de hectares de pasto degradado no Brasil, né? Então, Exatamente. dezenas com certeza, né? Mas É. hoje, dezenas de milhões de pastos de baixíssima produtividade, que não precisamos derrubar uma árvore para fazer isso. E o Brasil realmente dá uma demonstração, unido com os bioinsumos, que hoje nós também teve muito, agora vamos ter com certeza muito estímulo, né? Com uma política e com muito recurso que veio de crédito e abertura para as parcerias que são necessárias, né? Eu achei de muito prática, né, essa forma que a política foi feita, a gente vê que foi feita conversando com quem faz, né? Então essa é uma ótima oportunidade de reunir as duas coisas, né? A visão de, de trabalho com bioinsumos e mecanização em grande escala para agroflorestas, não só para a produção de grãos e fruteiras, mas também para a recomposição de áreas degradadas, né? A gente fazer a água voltar em áreas que estão já em alto grau de degradação, né? Se nós tivermos a quantidade de recursos que existe para o crédito agrícola hoje, permite fazer isso, inclusive para o pequeno, né? Com juros Exato. subsidiados. É bom senso mesmo e vontade de realizar. E essas nossas cabeças aí, pensantes, chegaram nos lugares certos, né? Essas que já estão Exatamente. entendendo essa importância da agricultura ter uma visão sistêmica. Legal. O Pedro lá de Piri fez um comentário aqui. Márcio, levei alguns anos para te conhecer, mas meu primeiro contato com a agrofloresta
foi lá na vitrine da Embrapa, em uma matéria de introdução de permacultura da UNB, com Ipoema. Então tem vários comentários aqui. Vamos lá, vou responder algumas que foram feitas aqui na caixa de perguntas. E o João Caíque, que é lá de Salvador, na Bahia, qual a direção para os canteiros leste-oeste ou norte-sul? Outro dia eu respondi numa outra live isso aí. Eu procuro, viu, Kaique? Eu estou gostando mais do 45 graus em relação a esses eixos aí. Então, nem leste-oeste, nem norte-sul. Respeitando o caminho do sol e a topografia do teu lugar, em primeiro lugar, né? E os ventos dominantes, eu recomendo você olhar essas coisas primeiro, que são mais impactantes. Depois de você respeitar a topografia, vento dominante, aí você pode, se conseguir fazer o sudeste, noroeste ou sudoeste, nordeste, eu tenho visto resultados bem melhores. Inclusive tem uma área aqui em casa que eu mudei, que eu tinha canteiros leste-oeste e o resultado não estava sendo bom. E eu mudei para sudeste, noroeste. Uma mudança foi assim visível. Visível como as plantas se desenvolveram melhor, como o café está mais bonito, como as bananeiras ficaram enormes comparadas do que eram. Então, eu recomendo para lugares como o Cerrado, que a luminosidade é alta, né? Que Sim. tem uma quantidade de luz fantástica. Não diria isso para latitudes de 32 graus, né? Assim, mas para nós aqui, com essa luminosidade toda, eu tenho gostado mais do 45 graus desses eixos maiores aí. Beleza. Alguma dica para trabalhar com área de mata de capoeira já existente? Essa pergunta é boa. Rapaz, a dica é muito bom senso, afinar, abrir os seus sensos, como diz o Ernst, né? Afinar sua percepção, andar muito pela área, ver como é que o sol se movimenta, os ventos, como é que é o regime de água, prestar bem atenção, faz um perfil de solo, faz uma valeta aí de 1 metro e olha direitinho com o que tem por baixo, como é que é o solo, como é que é a infiltração depois de uma chuva. Mas sentir bem o lugar e que se você já tem formação em agricultura sintrópica, aí mãos à obra. Mas você vai ter que aprender muita coisa, vai ter que aprender como é que cada planta rebrota, qual é o melhor lugar para podar uma árvore, a época do ano, nunca faça podas pesadas com chão seco, né, que às vezes o resultado não é nada bom. E observar como é que o Pedro, por exemplo, fala muito em pulsos, né? Dar um pulso na área, eu acho isso perfeito, mas para dar um pulso na área você tem que saber muita coisa para você conseguir essa sincronicidade, né? Que todas as espécies respondam com força, respondam ao mesmo tempo e que você consiga aquele efeito clareira, que é um efeito magnífico, né? Que a natureza consegue quando derruba uma grande árvore por causas naturais, aquele efeito clareira é o que a gente busca, o que a gente precisa conseguir fazer em pequena escala também. Então, manejar uma capoeira envolve tudo isso aí. Essa capoeira, se ela está realmente com pequena vitalidade, é um momento favorável de fazer e observar essas coisas todas, mas não se atrapalhar tanto não, começa a fazer. Mas lembrando que não adianta fazer pela metade. Para a gente conseguir o efeito clareira, precisa ter muita madeira no chão, luz chegando até o chão, pelo menos 6, 7 horas por dia. Então tem que ser, o efeito clareira tem que ser para valer. Meia boca não é bom negócio não, porque você não consegue o crescimento que você queria, você tem muito trabalho e pouco resultado, né? Então, com essa visão de que renovar o lugar para que você tenha crescimento vigoroso e que a sucessão se acelere. Uhum. Deixa eu ver aqui se tem
tem mais algumas aqui. Você acha que está muito teórico e muito Não, tá bom. Agora, eu é porque técnico? eu tenho compromisso aqui, logo mais a Paula tá chegando aqui com o Caon, vou ter que encerrar logo mais. E aí, Aham. então, tem um limite aqui de operacional, vamos dizer assim. Mas tem mais uma aqui, cadê? Da, do Hugo, aí de Brasília, que dá para a gente responder. Tem um SAF aqui em Brasília, são 2 hectares. Consiga algum projeto para ajudar aqui na UNB, onde? Projeto a gente tem que, tem que ir atrás, tem que lutar, tem que construir. Exato. Encontrar alguém que trabalhe em instituição de pesquisa, uma universidade, né? E você trabalhar para que esse projeto seja escrito, seja aprovado e encontrar uma área onde ele possa ser realizado. Então, se você ainda não está ligado à universidade, procurar conhecer os professores e ver quem é que trabalha com pesquisa, né? Que se interessam. Se algum professor da UNB se interessar, eu me disponho a conversar junto para a gente analisar o projeto, a ideia central do projeto, né, e ver o que, se eu puder colaborar. Mas primeiro tem que encontrar essa pessoa aí que vai escrever o projeto e que tenha condições de enviar esse projeto, né, para alguma instituição que financia. Legal. Tem duas perguntas para encerrar, mas que são duas perguntas que eu considero boas. Tem uma aqui que não foi feita na caixa de perguntas, foi feita nos comentários, que foi do Andrien. Andrien. Márcio, o que tu acha do ILPF da Embrapa? Mas eu acho um avanço. Eu conheço, por exemplo, áreas de pequenos agricultores que trabalham com LPF para a produção de leite, que foi um avanço muito importante, porque colocou a árvore na paisagem. O agricultor começa a ver a árvore como uma aliada, como uma planta que não atrapalha o pasto, que melhora o clima para o animal. O LPF é um passo importante. E ele, felizmente, não precisa de um monte de veneno para funcionar. Há muitos, muitos anos, lá em Goiânia, inclusive em 2002, a gente teve uma apresentação de um trabalho que o técnico de Santa Catarina mostrou que fazia ILPF sem, sem veneno, lá no oeste de Santa Catarina, em Olha só. pequenas propriedades, né? A palestra dele estava tão cheia que não cabia dentro da sala. Então as pessoas querem esse tipo de solução, mas é preciso se organizar, preciso conviver com a agricultura, preciso encontrar as formas para levar esse. Nós já estamos com um projeto, eu mesmo analisei um projeto que já colocando as espécies nativas do cerrado dentro do LPF, já temos linhas de pesquisa assim, utilizando as espécies do cerrado, que já são Uhum. próprias, né, para esse uso. Então, aquela visão que é só braquiária e eucalipto, né? Eucalipto, né? Tem também, em Sinop, a gente tem várias nativas também que foram utilizadas na área da Embrapa, mostrando que outras espécies nativas também são possíveis. Então a gente tem que caminhar, já foi um passo importante, mostrando que a integração é possível, mostrando que essa evolução do lugar, né, com um manejo sequencial, essa lógica do manejo sequencial também o LPF já mostra, né? Então é muito, muito favorável. A gente só não pode parar por aí, temos que continuar avançando. Uma das coisas Exatamente. que o LPF ainda tá assim, meio que devendo, é melhorar o manejo das árvores, né? Fazer o manejo de árvore tornar mais dinâmico esse manejo das árvores. É. E aproximar, eu acho que aproximar um pouco mais as linhas. Se entrar o elemento manejo, dá para aproximar um pouquinho mais as linhas. Com Mas, certeza, com certeza. então aí você teria mais árvores por hectare, um efeito de fixação de carbono maior, né? Então tem tudo isso, né? E para isso a gente Mas, precisa do maquinário, né, exato, Murilo? Precisamos do exato. maquinário. Um maquinário que nem é todo mundo que está disposto a subir em árvore com a motosserra, né? Não, Então, não, quando a gente não. tiver um maquinário, que a pessoa trabalha numa torrezinha, com segurança, Ou até maior, robotizado também, ou máquinas de corte, robotizado né? também, claro, nós temos já
serras aí que trabalham Exato. praticamente como robôs, né? Na Pode ser silvicultura adaptado. tem. Eu vejo, eu sigo alguns perfis no Canadá, no norte dos Estados Unidos. Sim, O maquinário disponível já está lá, a tecnologia já está lá. Os caras sim. manejam aquilo tudo lá com máquinas com motores hidráulicos e funciona bem. Mas uma pergunta que eu considero que é assim importante, né, na formação nossa de agroflorestor, podemos dizer assim, desenvolver a capacidade de leitura. E uma das coisas importantes é uma avaliação visual do sistema, né? Mas o Matheus Souza, Matheus Costa está perguntando aqui, e como fazer uma boa avaliação visual do solo? Olha, Matheus, eu utilizo as plantas, sabe? Além de me situar onde é que eu estou, né? Qual é o clima daquele lugar, qual que é o regime de chuvas, eu me situo muito observando as plantas. Que plantas estão crescendo ali? Porque as plantas que estão crescendo ali te dizem muita coisa daquele solo. Dizem da capacidade de filtração de água, dizem da acidez, do teor de nutrientes, dizem até do regime de chuva mesmo, né? Então, eu recomendo você estudar esses indicadores, o que cada planta está indicando, o que uma guanchuma indica. Não precisa ser árvore, não, pode ser planta de ciclo curto. Esses matinhos aí de beira de estrada diz muita coisa para nós. E isso a nossa mestra Primavera já ensinava muito bem. Manejo ecológico do solo, dá um jeito aí, consegue no sebo, recomendo a leitura. Exatamente. Tem uma noção a leitura das plantas, né? Vai te dar todos os sinais, né? Mas fazer o que o Márcio falou, ele deu outra dica antes, né? Que é fazer um corte de perfil do solo também, ver como é que está Ah, sim, estruturado. eu estou falando logo à primeira vista. Claro que Exato. cavar depois, com certeza, vai dizer muito mais coisa. Mas para você ver o que tem naquele perfil, você vai ter que estudar o livro. Vai ter que dar uma olhada na Primavera primeiro. Com a prática, a gente já consegue hoje em dia, né? Claro que eu faço isso de uma forma muito mais limitada do que o Márcio, mas eu vejo o Márcio fazendo, o Ernest, né, e outros que estão caminhando há mais tempo, mas chegar numa área e ter uma noção exata. Eu já vi o Ernest falar assim, aqui o pH desse solo deve ser 4,3. Aí o cara, o dono lá da área fala, não, fiz a análise que está 4,2 ou 4,3 mesmo. Então, assim, Sim. pela planta, pela condição do sistema que está mostrando ali, quem que está ali, né? Aquele solo está dando condição para quem? Então, se a gente conseguir ler isso, já é um grande início, né, mãe? Quem pode, né? Quem pode? Quem Então temos pode, que quem pode ali desenvolver. está nos dizendo muito, né? Exato, Sabe mais do que nós, com certeza. com certeza. Então eu venho estudando isso também, né? Chego para fazer um trabalho em alguma área, essa leitura inicial do sistema é fundamental, né? Até em outro momento, o Gil fez uma entrevista comigo. E aí eu expliquei, falei para ele, ó, hoje em dia, para eu propor um projeto de plantio para uma pessoa, só se eu visitar a área, né? Então, eu posso fazer uma formação online, né? Dar uma possibilidade para a pessoa entender os princípios, né? Mas para fazer um projeto de plantio, eu tenho que sentir o lugar, né? Que é o que o Mais falou lá, né? Quando estava falando do Ernest, né? Os nossos sentidos são muito importantes nessa percepção, não é isso, Márcio? Isso não tem como dizer que é uma parte intelectual, outra parte é sensibilidade, isso é um todo, né? Nós também não temos essa divisão, né? A gente tem sensibilidade, tem inteligência, tem visão, tem as sensações, né, que o lugar passa, e a luz, né, que a gente fala muito pouco, mas a luz nos diz muito, muito do lugar, Exato. principalmente quando o lugar já tem árvores, as tonalidades da luz que a gente não é acostumado a observar, mas abrindo os sensos, né, nós podemos começar a observar a tonalidades que a luz nos mostra em cada local, em cada extrato, em cada época do ano. E isso tudo nos facilita a gente tomar decisões mais acertadas, né, para ter mais base, mais confiança até para tomar decisões, né? Quando a gente tem indicações, né? Tem os nossos aliados, os insetos,
Exato. os fungos, mostrando coisas que nos confirmam a visão, né? Eu trabalho muito com sinais, a natureza tem uma profusão de sinais imensa. Então, quando eu vejo um inseto trabalhando e um fungo atacando uma folha, atacando entre aspas, né? Ele está vivendo, né? Vivendo e mostrando a condição que aquela planta está, aquele lugar. Isso é muito valioso, porque você não Exato. decide assim, não traz no bolso do colete, né? Como eu digo, Exato. uma decisão. Você vai tomar a decisão depois de ver e ter muitas confirmações. Exatamente. Eu acompanhando o Ernest, né, em alguns cursos, nesses poucos anos, podemos dizer assim, que eu acompanho o Ernest mais de perto, mas sempre observando. Ele nunca vai propor um desenho de início. Ele chega no local, os primeiros dias é de estudo. Aí ele vai ouvindo, né, ele vai falando de algumas espécies e vai confirmando com as pessoas daquele lugar, até ele vir recebendo aí no terceiro dia ali do curso, de manhãzinha, 5 da manhã, ele já está com o desenho pronto. Mas é esse trabalho que o Márcio falou, né? De perceber o lugar, né? Vem muita coisa pelas pessoas também. E a gente eu acho que esse caminho é um bom caminho, né, Márcio, para a gente trabalhar. Eu venho aprendendo com o Márcio, com o Ernest, né? Fazer isso também. Uma outra coisa, referência, nosso amigo, também de longa data, podemos dizer assim, o Maurício Hoffman, e um dos Sim, meus estava me professores lembrando dele. também. Eu fiquei um tempo trabalhando lá na fazenda dele, né? Fiz uns períodos lá de estágio vivencial, né? Fui para lá para passar a temporada de 15 dias, voltava para Goiânia. E aí uma das coisas de exercício que tem um sangue meio alemão, né? Uma pessoa de um coração Ju- muito fino. Judeu alemão. Mas aprendi muito lá, sou muito grato a ele, né? A gente já fez entrevista com ele aqui, mas uma coisa fundamental que ele fez de exercício comigo, que eu sou grato a ele, que é o seguinte, você quer entender de extrato? Quero. Então, você vai pegar uma escada, me dava uma escada, então você vai estudar esse talhão aqui para mim, você vai ficar aqui estudando, põe a escada, sobe nessa árvore aqui, vai estudar extrato alto, vai lá para emergente, vai entender como é que está a dinâmica dessa parte aqui do sistema. Daqui uns 20 minutos eu volto, a gente conversa sobre esse talhão aqui, ou essa parte. E a gente fez isso umas 2 ou 3 vezes. Foi fundamental para mim, entender o que é a estratificação subindo nas árvores. Entender, Com ver se está certeza. precisando de manejo. Vai ver como é que está o extrato alto, vai ver como é que está o extrato emergente, mas lá de cima também, né? Então, esse tipo de aprendizado vivencial é fundamental, né? Porque se a gente vê ali no desenho, né, é uma coisa. Agora, quando a gente entra para manejar um sistema, né, Márcio? Esse estudo Sim. da luz é fundamental, né? É, é um estudo muito bonito. E eu vejo como as pessoas ficam encantadas quando a gente mostra o que elas podem ver todo dia, né? Nós podemos ver todo dia. Assim como é aquele velha adagio, né? Que a natureza é um livro aberto. Está sempre aberto Exatamente. mesmo. Mas nós que temos que abrir os nossos olhos, né? Os nossos sensos, como diz o Hélio, para ler, para ver o que está dizendo, né? Ela fala o tempo todo. E a luz é uma coisa encantadora quando você começa a observar a luz. Ela, assim, cada vez você quer olhar mais, né? Quer você ver mais. Porque ver é a vida chegando, né? Chegando no planeta e atuando e interagindo, né? Com as plantas, com os animais, Exatamente. com o Mas solo. é isso mesmo, meu amigo. Eu achei que você já tivesse concluído. Sim, Essa prosa tá boa e eu estou gostando bastante. Mas eu vou ter que concluir logo mais aqui, mas eu quero que você deixe uma mensagem final aí pra gente, Márcio, um pouco aí de alguma coisa que às vezes não foi possível falar, né? Mas que você queira deixar registrado aí para as você viu se tem pessoas alguma que. pergunta? Você viu se tem alguma pergunta do Jorge Armando aí, que o meu pai ligou aqui, perguntando do Deixa eu Jorge ver aqui. Armando. Meu pai Cadê? ligou e não sei se ele conseguiu fazer uma pergunta. Pega uma água lá pro papai. Pede pra mamãe encher o copo d'água lá pro papai. Deixa eu ver, eu não vi aqui, viu, mas é porque tiveram muitas perguntas que eu não Sim, consegui visualizar, que passaram aqui, né? Mas se quiser mandar de novo aí, ainda dá tempo, enquanto você vai falando sim. aí.
Mas um abraço aí para meus queridos pais, meu pai e minha mãe, já ainda estão aqui com a gente. Que beleza. Meu pai com 88, minha mãe com 90. Muito E a gente bom. não se vê há meses, né, por conta desse Por conta isolamento. dessa situação toda. É, e muita saudade, mas é, devo, devo muito a vocês. Estou aqui Legal. por causa de vocês. Muito Vocês bom. estão assistindo. E, assim, o que que eu posso dizer, meu? Eu, às vezes, eu fico pensando que se eu tivesse 20 anos, tem trabalho para mais 80, né? 80 anos aí, com certeza. Então, ânimo e coragem para mim também, mas para quem está começando, porque agora está mais fácil. A humanidade está meio que de boca aberta, pensando o que que houve, né? Mas estava até pensando em escrever alguma coisa sobre isso essa semana. O que que nós fizemos com esse momento de perplexidade, de parada, né? Para a gente enxergar, às vezes, um passo errado na nossa caminhada, essa parada é fundamental, né? Quando a Exato. gente para e pensa um pouco, fecha os olhos, abre de novo, a gente pode ver um caminho que a gente não estava vendo antes, né? Então Exato. eu espero, desejo, tenho esperança que esse momento na humanidade seja frutífero no sentido das pessoas pararem e olharem para onde nós estamos caminhando. É para esse lugar mesmo que a gente quer continuar caminhando, do jeito que estava caminhando, né? Nós estamos precisando, na minha opinião, estamos precisando muito disso, né? De enxergar para onde nós estamos andando, ver para onde nós queremos chegar. E nós não fazemos isso sozinho. Isso é outra coisa, constatação fundamental, na minha opinião. Eu falei várias vezes em equipe, porque eu acho muito bonito quando a gente pode conversar, já várias pessoas, né, que trabalham com agrofloresta, conversando no mesmo lugar, né, como nós já tivemos a oportunidade. Exato. Isso é uma coisa muito rica. E saber que a gente não está sozinho e que nós podemos caminhar juntos, né, nos dando força, uns ensinando aos outros, aprendendo uns com os outros. E até com as crianças, né? As crianças também nos ensinam tanta coisa. Com certeza. O Cauãzinho já chegou aqui, está aqui na área. Os Ó, meus meninos subiam em árvore aqui, e, desde pequeno, né? E ó, isso é uma vivência que não tem igual, né? muita gente pedindo para você escrever mesmo, viu, Márcio? E outra coisa que eu vou falar que o pessoal vai gostar aqui também, vão concordar e vão inclusive mandar um joinha aí para falar que está concordando, que é para o Márcio utilizar o Instagram dele para mostrar o sistema que ele tem lá na casa dele, falar um pouco mais, É, postar uns vídeos, né? é porque eu não sabia Sair da mexer. toca. Eu não sabia mexer com o Instagram. Minha filha criou a conta para mim e estava lá parada, porque eu não sei. Agora eu estou aprendendo a mexer, graças ao teu convite aí também. Isso, e tem a possibilidade de postar uns vídeos lá mostrando os sistemas, mostrando algumas coisas que as pessoas podem aprender também. Eu acho que é importante. Então, dando um estímulo aí. Aí, ó, o Márcio, a Lauroca, que eu acho que é sua irmã, Laura, é, Armando, pode ser. Armando, Laura é minha tá irmã. falando que seu pai, ele queria dizer que está gostando muito, muito orgulhoso desse filho muito sabido. Seu pai pediu para dizer aqui. Ele também é bem sabido, viu? Um engenheiro de primeira linha. Foi pioneiro na área dele. Legal. Aí, ó, o tanto de joinha aí, ó. O povo tá querendo que você poste o vídeo aí, viu? Os vídeos e usar mais o Instagram, viu, Márcio? Pode dar uma desenferrujada aí, pegar o Tá certo, celular viu? e fazer. Eu E o, vou aprender a filmar. Outro dia eu estava fazendo uns testes aí, fazendo uns filmes de manejo. Eu mesmo sozinho, não ficou muito bom não, mas eu tenho que aperfeiçoar, né? Gratidão, meu Valeu, amigo. querido. Valeu muito por essa Eu que prosa. agradeço, viu? Márcio é, é um tesouro desse movimento aí, pessoa que contribui até hoje, né, com isso tudo, contribui com o trabalho do Mais, né, é um dos nossos professores e eu sei que tem a contribuição dele, do trabalho do Mais, para que a gente tenha essa oportunidade hoje de falar de agrofloresta aqui no Brasil, nesse momento, né, e vivenciar isso que a gente está vivendo. Gratidão, viu, meu amigo?
Grato pelo convite.